Agora sim. Olá, Ana. Eita! Olá de novo. Então vamos lá, vamos começar. Boa noite. Já temos a Adriana aqui com a gente. Daqui a pouco mais pessoas vão entrando, né? A Cata! Bem-vinda, Cata! Que Eu não legal! estou conseguindo ver onde o pessoal está entrando. No chat. Não Eu vou aparece aqui no para chat. você? Deixa eu Então ver. deixa eu ver. Estou vendo aqui agora. Conseguiu ver? Aham. Aí. Alessandro Roberto Cardoso. Bem-vindo, Alessandro. Muito bom. Adriana Boa noite a Ribeiro. todos. Sim. Muito bom. Bom, vamos lá então? Vamos iniciar? Vamos lá. Aí o pessoal que for chegando vai se acomodando na sala, né? Então hoje a gente vai fazer o estudo do Livro dos Médiuns, depois vamos fazer o estudo do livro Céu e Inferno. Será uma hora de reunião e a gente vai iniciar com a Ana fazendo a prece e aí a gente vai começar os nossos comentários. Vamos lá? Vamos lá. Mestre Jesus, amigos espirituais, inteligência suprema do universo, gratidão mais uma vez por estarmos aqui, neste momento, unidos em torno de um único objetivo. O objetivo de podermos aprender, de podermos agregar informações importantes para a nossa jornada enquanto seres de luz aqui na Terra. Gratidão pela oportunidade de nos libertarmos de todas as nossas amarras diante de tamanho aprendizado que o Espiritismo nos proporciona. Estamos juntos nessa jornada, caminhando sempre em busca do nosso progresso pessoal, que culmina sempre com o progresso do planeta. E esse nosso estudo seja cheio de informações importantes para que nós possamos colocar em prática agora mesmo todas elas para sermos cada dia mais e mais felizes. Gratidão, Mestre Jesus. Muito bom. Vamos lá. Então, temos a Adriana, temos a Cataline, temos o Alessandro, temos a Fátima. Bem-vinda, Fátima. Que legal. Muito bom. E aí, então, vamos estudar primeiro o Livro dos Médiuns, né, Ana? Vamos lá. Vamos começar pelo Livro dos Médiuns. A gente está estudando no Livro dos Médiuns o capítulo que trata das evocações. E nesse capítulo das evocações, a gente voltou um pouquinho de onde a gente estava no estudo, para podermos pegar o fio da meada, né? Então, a gente vai começar falando aqui, no item 284, evocação das pessoas vivas. A primeira questão que Kardec faz é: a encarnação do espírito constitui obstáculo à sua evocação? Então, alguém que está encarnado pode ser evocado? Então, por exemplo, alguém que está encarnado lá em São Paulo, eu posso evocar aqui em Rio Preto? O fato dele estar encarnado atrapalha o processo da evocação? E a resposta dos espíritos é não. Mas é necessário que o estado do corpo permita que, no momento da evocação, o espírito se desprenda. Com tanto mais facilidade vem o espírito encarnado, quanto mais elevado for em categoria o mundo onde ele está. Porque menos materiais são lá os corpos. Então, ele não vai ter obstáculo o fato de ele estar encarnado, né, Ana? Mas o corpo, no momento que ele foi evocado por mim, ele precisa estar mais quieto, mais sereno, né? Para ele poder sair e vir e atender a essa evocação. E se ele for evocado, se ele for um espírito mais evoluído, por exemplo, um espírito que está encarnado em outro mundo e é evocado, ele vai ter mais facilidade se ele estiver no mundo mais evoluído, porque lá os corpos são menos materiais, né? São mais sutis, né? Então, eles se movimentam com muito mais facilidade. Exatamente. A gente sabe que quanto mais denso é o corpo,
mais ele vai oferecer obstáculo para qualquer tipo de manifestação. Não só para a evocação, mas para qualquer manifestação. Então, estar no estado mais depurado significa mais liberdade. Olha que coisa linda, né? Legal. Eu acho que esse que é o ponto, né? Então, aproveitar esse gancho e falar, a gente, enquanto encarnados, né? Quanto mais o nosso corpo estiver preparado, ou seja, em um estado de tranquilidade, maior vai ser a questão de movimento, né? Porque a evocação, ela acaba sendo um movimento mesmo do espírito, né? Sim, sim. Então, a gente vai ter muito mais capacidade de nos sentirmos bem, né? De nos movimentarmos espiritualmente, né? A gente vai ter um processo de consciência muito mais ampliado, né? Exatamente. Então, a calmaria ajuda muito nessa hora, né? Isso. Até para você ser evocado. Aliás, a calmaria vai ajudar em qualquer situação, né? Exatamente. Inclusive para ser evocado. Inclusive para ser evocado. Você comenta o próximo item? Vamos lá. Pode evocar-se o espírito de uma pessoa viva? Pode-se, visto que se pode evocar um espírito encarnado. O espírito de um vivo também pode, em seus momentos de liberdade, se apresentar sem ser evocado. Isso depende da simpatia que tenha pelas pessoas com quem se comunica. Então, é exatamente isso que a gente está falando, né? Se a gente que está encarnado, se a gente pode ser evocado, né? Então, se uma pessoa que está viva, ela está encarnada. Sim. Então, necessariamente, ela vai poder ser evocada. Claro que dentro dessas considerações que a gente colocou aqui, né? O corpo, ele tem que permitir estar no momento apropriado para a evocação. Mas ele também pode ser evocado, ele pode se apresentar mesmo sem ser evocado, né? Que é o que acontece lá no GO, durante as reuniões mediúnicas, né? Às vezes por uma questão mesmo de necessidade e de simpatia, né? Sim. E olha que interessante, eu me lembrei aqui que muitas vezes as pessoas, quando perdem alguém querido, elas ficam desesperadas, ainda mais agora nesse momento que a gente está de pandemia, né? Tanta gente passando por dificuldades, tendo desencarne de pessoas queridas, e aí, às vezes, a pessoa evoca sem saber que está evocando. Então, uma pessoa que tem alguém que já desencarnou e que fica chamando essa pessoa insistentemente e fica, de alguma forma, ligada o dia inteiro nessa pessoa, o dia todo apegada a essa pessoa, ela não se dá conta que isso é uma evocação. E a gente até comenta, quantas vezes a gente comenta isso, se alguém desencarnou, se alguém não está podendo te auxiliar nesse momento, desligue-se um pouco, dá um tempo para a pessoa poder viver a nova vida que ela está. Porque imagina, é como se um filho meu fosse mudasse para outro lugar, né, Ana? E aí eu fico infernizando esse filho com as minhas preocupações, querendo saber como é que você está, você comeu hoje, o que você está fazendo? Quer dizer, é um processo quase que obsessivo de encarnado para encarnado, né? Eu vou até mais longe, é ficar atormentando mesmo, né? Atormentar vem de tormenta. Imagina como é que fica a cabeça do espírito, né? Nesse momento, né? Porque é tanta mudança e além de tudo isso, porque imagina, ele já vai chegar em uma outra dimensão. E além disso, ele ainda ter que lidar com o tormento, né? De quem fica, né? Deve ser muito desgastante, né? A gente precisa olhar para o desencarne por esse lugar, por esse ângulo. Sim. E daí permitir que as pessoas vivam um novo momento em que elas estão inseridas agora, né? Entendendo que tá tudo bem, tá tudo certo. A pessoa tem que retomar do jeito que for possível, né? Onde ela estiver, né? Então, um cuidado aí, porque às vezes a pessoa se apresenta, o espírito se apresenta sem ser evocado, e às vezes a gente evoca sem perceber que está evocando, né? E também isso fica válido para quando a pessoa fica praguejando, vou usar essa palavra aqui, é uma palavra antiga, mas eu acho que explica bem isso, aquelas pessoas que ficam o tempo todo falando, por exemplo, uma pessoa que fica o tempo todo falando assim,
xingando, né? Xingando o próprio diabo, né? Pessoas que ficam o tempo todo dizendo diabos, diabos, diabos. Isso é uma evocação sem perceber. Porque eu estou entrando em sintonia com espíritos inferiores sem me dar conta que eu estou fazendo isso. Não é? Exatamente. É o que a gente mais vê, né? Em muitas circunstâncias. Às vezes a gente se pega falando e praguejando aí o tempo inteiro, né? Exatamente. A gente tem que ficar de olho. Vamos dar as boas-vindas aqui para a Lu, a Luciene Tomé, que também entrou. Bem-vinda, Lu. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, quiser participar, é só escrever aí no chat que a gente já comenta. Né? Já responde. Vamos lá no item 39. Em que estado se acha o corpo da pessoa cujo espírito é evocado? Então, quando eu evoco alguém, o corpo dessa pessoa está como? A resposta dos espíritos é dorme ou cochila. É quando o espírito está livre. Aí o item A. Poderia o corpo despertar enquanto o espírito está ausente? A resposta dos espíritos, não. Não pode despertar enquanto o espírito está ausente. O espírito é forçado a reentrar na sua habitação se no momento... Não, o espírito é forçado a reentrar na sua habitação. Se no momento ele estiver confabulando convosco, deixa-vos e às vezes diz por que motivo. Então, quando uma pessoa é evocada e ela está encarnada, o corpo dela, onde estiver, está ou dormindo ou cochilando, porque o espírito tem que estar livre para poder ser evocado. E se por um acaso, onde o corpo estiver, o corpo for despertado, alguém que chega, alguma coisa que acontece, o que vai acontecer? Imediatamente o espírito vai ter que reentrar naquele corpo que está lá. E às vezes ele sai dizendo, gente, tchau, porque eu vou ter que acordar lá. Né? Emergência. Tchau. Deu ruim. Deu ruim, vou ter que acordar lá no meu corpo. Muito parecido com a gente, quando a gente está numa ligação com alguém, e aí toca a campainha, você fala, eu vou ter que desligar porque chegou alguém aqui. Né? É o mesmo processo. É isso aí. Olá, Ricardo. Bem-vindo, campeão. Muito bom. A Fátima está perguntando o número da questão. Fátima, nós estamos no livro dos médiuns, no capítulo das evocações. Deixa eu colocar aqui. Capítulo das evocações. Ah, está espelhado, não adianta. Lá no comecinho do chat, nós colocamos a mensagem que a gente está estudando hoje. Eu vou tentar colocar aqui, ó. Aí. Tá certo? Livro dos Médiuns. Tira uma foto aí. Tira uma fotinha para a gente poder trabalhar esse tema. Vou deixar aqui um pouquinho até o pessoal ir abrir o próprio livro. Tá joia? A gente está falando das evocações, Fátima. Oi? A Gláucia também entrou? Cadê a Gláucia? Cadê o pessoal? Não está aparecendo aqui para mim ainda, hein? Não está aparecendo ainda. Ah, porque não comentaram. O pessoal que está entrando e não comentou aqui no chat, eu não consigo ver que entrou, entendeu? É isso. Tem que dar um oi aí. Então, dá um oi aí para a gente no chat. Pra gente aí, ver a Edna também. Boa noite, Edna. Seja bem-vinda. Estamos aí estudando o livro dos médiuns, nesse capítulo 25, item 284. E aí, Ana, você fala aí o item 40? Vamos lá. Como, estando ausente do corpo, o espírito é avisado da necessidade da sua presença? O espírito jamais está completamente separado do corpo vivo em que habita. Qualquer que seja a distância que se transporte, a ele se conserva ligado por um laço fluídico que serve para chamá-lo quando se torne preciso. Esse laço só a morte o rompe. Nota, esse laço fluídico ha sido muitas vezes percebido por médiuns videntes. É uma espécie de cauda fosforescente que se perde no espaço e na direção do corpo. Alguns espíritos hão dito que por aí
é que reconhecem os que ainda se acham presos ao mundo corporal. É o que a gente fala do cordão... O cordão fluídico, ou cordão prateado. Cordão prateado, isso. E aí a pergunta é essa, né? Como é que eu sei que estão me chamando, né? Que estão me chamando lá no meu corpo? E aí? Aí ele fala justamente desse cordão, né? Que a gente não fica totalmente separado, né? Do corpo, quando a gente está em um estado de dormência, né? De cochilo. Então, o espírito, ele sai, mas ele permanece unido ao corpo por esse cordão, certo? Por esse cordão fluorescente. E esse cordão, pelo fato de estar ligado, né? Entre espírito e corpo, ele vai trazer de volta o espírito na velocidade que for preciso, né? Imediatamente. Então, deve ser um movimento muito rápido, né? De retorno, né? Então, sim, do mesmo jeito que a gente também se movimenta para fora, a gente se movimenta para dentro do mesmo jeito, porque o canal é o cordão. E aí, então, ninguém é pego de surpresa, né? Porque você nunca se liberta do seu corpo completamente quando você está enquanto encarnado. Como você tem o cordão fluídico que te liga, você nunca está desligado do corpo, né? Eu entendo, esse é o meu entendimento, né? Que esse cordão fluídico, ele sai como um tufo prateado da cabeça e ele fica ligado ao meu espírito e se eu me afasto do meu corpo, se meu espírito se afasta do meu corpo, esse cordão, ele como que desaparece entre aspas, mas na verdade ele fica invisível. Porque senão a gente se enroscaria no plano espiritual nos outros cordões prateados, né? Então é uma ligação fluídica e é uma ligação pessoal e intransferível. Por isso que não tem como eu me desligar do meu corpo, né? Eu estou ligada a ele, não tem jeito. Isso aí. E aí ele coloca aqui na nota, essa nota do Kardec, né? Onde ele comenta que é assim que os espíritos conseguem identificar quem está encarnado e quem não está. Porque os encarnados têm cordão prateado. Então, se eu saio do meu corpo e vou passear no plano espiritual, rapidamente eu sou identificada porque eu tenho cordão prateado. Eu estou exibindo meu cordão prateado. Meu cordão prateado. E sabe o que eu me lembro? Eu me lembro, com isso aqui, eu me lembro daquele filme de Pandora, como é que é o nome do filme? Como é que é o nome do Avatar. No filme Avatar, as pessoas, os moradores de Pandora, quando eles iam domesticar o cavalo alado, eles pegavam o fio deles e eles conectavam no cordão do cavalo. E isso me remeteu à ideia da gente pensar nessa questão da afinidade, da gente... Porque naquela situação em Pandora, eles precisavam ter um extensor do corpo que voasse, que seria o cavalo. Então, é como se quem estivesse lá em Pandora pegasse aquele corpo e conectasse através daquele cordão. E no filme mostra bem os elos acontecendo, né? O cordão se conectando, se entrelaçando, como se fosse uma malha mesmo que vai se entrelaçando. Então, é bem legal para a gente entender como é que aconteceria essa conexão, né? É claro que é um filme, é uma metáfora, né? Mas só para a gente poder entender um pouquinho que tudo é pela afinidade, né? Como é que funciona isso. Quero dar as boas-vindas aqui para o pessoal que entrou. A Mariana Brito, bem-vinda, Mariana. Muito legal. A Gláucia está aqui, bem-vinda, querida. O Alexandre, olha aí, Alexandre, bem-vindo. A Bruna, olha aí, pessoal do GEOL chegando. Bem-vinda, Bruna. Quem mais? Quem que eu deixei passar? A Rose também está aí, mas eu não estou vendo a Rose. Dá um oi aí. Dá um oi, Rose. Dá um oi aí para a gente poder te ver, Rose. Bem-vinda também, querida. Nossa, não, a gente vai falando, povo, que vai dando uma saudade, né? Nossa Senhora. Estamos matando as saudades do pessoal aqui. É verdade. O Alexandre está colocando aqui que o espaço na esfera espiritual não tem os mesmos perfis do mundo corporal. O espaçamento do corpo e espírito se dá pelo pensamento, exatamente. Tudo na velocidade do pensamento, né?
No plano espiritual, tudo acontece na velocidade da luz, né? Na velocidade do pensamento. Exatamente. Até como o tempo lá é relativo, né? Fica até difícil para a gente imaginar como que isso procede, né? Diante da nossa pequena visão, né? Diante do nosso pequeno ponto de vista, pelo fato de estarmos reencarnados. Né? Sim. Então, isso limita da gente até imaginar como que rola lá. A Bruna lembrando que era o Avatar. Aí, Bruna, valeu. O Alexandre, por isso a ideia de velocidade no retorno é exatamente na velocidade do pensamento. Né? Se o meu corpo está correndo algum perigo, imediatamente eu volto lá. Ururaí, por que então a pessoa não desencarna quando sai do corpo, mesmo indo longe? É o próximo item, eu acho. Exatamente, é o próximo item, o item 41. A gente já vai responder isso aí, Ururaí. Segura aí sua dúvida. O Ricardo, podemos dizer que esse cordão prateado mais limita os espíritos encarnados mais densos? Com certeza, né, Ana? Não, com certeza. Quanto mais denso, mais limitado. Do mesmo jeito que se eu tenho hábitos mais pesados, mais densos, eu também fico mais lenta, mais lerda. Sabe aquele dia que você come aquela macarronada e sai passando mal da mesa? Aquela feijoada. Aquela feijoada e sai passando mal da mesa? Então, naquele dia eu me torno mais densa, porque eu estou densificando mesmo o meu corpo, né? E aí eu fico mais limitado. Então, imagine em termos espirituais, né? Eu acho que por isso que até para você ser, né, a gente voltando à questão da evocação, até por isso, para você ser evocado, você até, né, o estado de calmaria te ajuda também, né, nesse momento. Então, a gente percebe que para você se movimentar espiritualmente, o seu corpo precisa estar mais preparado para a situação em si, né? Para a situação da própria evocação. A gente, muitas vezes, no dia da reunião mediúnica, a gente dizia para os médiuns evitarem uma alimentação mais pesada, fazerem um pequeno lanche mais frugal, né? Uma coisa mais leve, exatamente porque também, com o corpo mais denso, todo tipo de trabalho mediúnico fica um pouco mais limitado, não que não possa ser feito, mas vai ficar mais limitado por conta dessa densidade que aumenta. Né? A Rose, já demos um olá aí para ela. Olha o João Roberto. Olá, João Roberto. Bem-vindo também, campeão. Muito bom. Legal. Vamos lá. Vamos responder a pergunta do Nuraí, Ana? Vamos lá. É a 41. O que sucederia se durante o sono e na ausência do espírito o corpo fosse mortalmente ferido? Então, o que aconteceria se o corpo fosse mortalmente ferido? O espírito seria avisado e voltaria antes que a morte se consumasse. Então, porque se não tivesse esse espírito, não ia ter morte, né, Márcia? Oi? Se o espírito não tiver no corpo, não vale a morte, né? Não, poderia machucar o corpo, né? Aí... Porque a morte a gente sabe que é quando o espírito realmente se desliga, né? Se o espírito não tá, vai morrer o quê? Exatamente. E aí, nesse caso, o espírito volta instantaneamente para o corpo. Porque ele seria avisado antes que a morte se consumasse, né? Aí no item A. Assim não poderá dar-se que o corpo morra na ausência do espírito e que este, ao voltar, não possa entrar. Então, eu saio do meu corpo porque eu estou sendo evocado em algum lugar. E aí o meu corpo é ferido mortalmente, ele morre. Aí eu não consigo voltar porque o meu corpo está morto? A resposta dos espíritos, não. Seria contrário à lei que rege a união da alma e do corpo. Como eu nunca me liberto do meu corpo, sempre estou ligada a ele, é impossível eu não estar com o meu corpo mesmo ausente. Então, qualquer coisa que aconteça, eu volto instantaneamente para o meu corpo. Tá? E aí, porque teoricamente a morte ela se dá quando o espírito se desliga do corpo. Se não tem espírito junto com o corpo, não tem esse desligamento. Né? Sim, sim. E vamos sempre lembrar que primeiro o corpo morre, depois o espírito se desliga. E é impossível
o corpo morrer na minha ausência, porque instantaneamente eu voltaria, respondendo aí a pergunta do doutor Ururaí, né? E é legal ele falar aqui que o espírito é avisado, né? Ele é avisado tanto quanto ele vai acordar, quanto em outras circunstâncias de emergência, quando você está correndo risco de vida, então volta. Exatamente. E aí no item B, mas se o golpe for dado subitamente de improviso, eu poderia morrer, então, estando ausente do meu corpo? E a resposta dos espíritos é: o espírito será prevenido antes que o golpe mortal seja vibrado. Então, sempre o espírito vai ser avisado, e é impossível morrer longe do corpo nessa situação. Aí tem uma nota do Kardec. Tem informação privilegiada e não tem negociação. Não tem negociação. Não tem negociação. A nota do Kardec. Interrogado sobre esse fato, respondeu o espírito de um vivo: se o corpo pudesse morrer na ausência do espírito, esse seria um meio muito cômodo de se cometerem suicídios hipócritas. Olha que legal. Então é impossível fazer dessa forma. Se pudesse acontecer isso, seria uma forma de suicídio sem... eu não queria morrer, eu não queria me suicidar. Entendeu? Mas eu me suicidei, então, aconteceu, né? Eu não estava lá no corpo, e aí o corpo morreu. Seria uma desculpa. Era muito fácil tirar a responsa, né? Muito fácil, exatamente. Olha aí o Jorge, bem-vindo, Jorge. Muito bom o tema abordado no dia de hoje. Olha aí, que legal. Que saudade. Saudades da turma. Ururaí, a morte se dá primeiro pela morte do corpo e depois o espírito se desliga definitivamente. Exatamente. Rotos os laços, o espírito se desliga. É o que está lá no livro dos espíritos, né? Até porque se o espírito estiver desligado do corpo sem o cordão, na verdade o corpo já está morto. Né? Exatamente. Né? Não faz sentido. E aí o Alexandre comentando que é bom lembrar que nunca estamos sozinhos, exatamente. A gente sempre está acompanhado, pelo menos com o nosso mentor, nosso mentor espiritual, que está sempre ali cuidando da gente, né? Se tá. Quem entrar aí no grupo, gente, tem 18 pessoas participando, dá um alôzinho aqui para a gente poder dar um alô com o nome, né? Legal, muito bom. Bom, agora a gente já deu o horário desse livro. E aí acho que a gente vai dar uma interrompida e continuamos na semana que vem, né? A partir do item 42, pode ser, Ana? Tá, aí a gente vai agora para o céu e o inferno. Para o céu e o inferno. Só que antes da gente ir para o céu, vamos para o inferno, Ana? Vamos! Eu conversei com a Ana um pouquinho antes para a gente poder conversar. Ó, o Marco Túlio, olha aí, Marco Túlio. Bem-vindo, estamos sempre ligados àqueles que vibramos igual, exatamente. Bem-vindo, Marcos e Laís. Muito legal. E agora a gente vai mudar de livro, né? Só que antes da gente mudar de livro, a Ana queria compartilhar com a gente uma experiência bastante interessante que ela teve. Conta pra gente aí, Ana. Nos ensine. Nossa, imagina, a gente está todo mundo na mesma jornada. Eu aprendo muito mais do que ensino. Ainda mais aqui no GEOL, né? Bom, no final de março, nós recebemos um amigo nosso de São Paulo em casa. E logo depois que foi decretada a quarentena, foi na semana que foi decretada a quarentena, a gente entrou em quarentena e um amigo nosso veio até minha casa, que ele ia ser o aniversário do filho dele, então ele veio para Rio Preto. E eu falei, fica hospedado aqui em casa, você está em quarentena? Ele falou, tô. Veio ele e o irmão dele. Falei, vocês ficam hospedados aqui em casa e aí eles vieram de São Paulo, e aí você vai ver o seu filho, tudo, e eles chegaram aqui em casa, tudo, dormiram aqui em casa. No outro dia, esse nosso amigo começou a apresentar sintomas de dor de garganta, dificuldade para respirar. Isso, ele chegou na sexta-feira, no sábado ele começou a já apresentar os sintomas da Covid. A gente, a princípio, ficou meio assim, nossa, mas será, né? E aí a sensação foi ficando pior, e à noite ele foi para o hospital, já com muita dificuldade para respirar, e já internaram ele.
E aí, na madrugada, saiu o exame de que ele estava realmente com o Covid. E a gente ficou, assim, apavorado, porque estava eu, meu filho, meu marido, o irmão dele aqui em casa, e ele internado, assim, parecia que era um filme, assim, uma loucura. E depois disso, o irmão dele também foi no hospital, deu positivo, e aí já a vigilância sanitária aqui de Rio Preto entrou em contato com a gente e pediu para que a gente começasse o nosso isolamento dentro dos 14 dias de isolamento. E aí, a princípio, dentro desse período, aí esse nosso amigo foi de um dia para o outro para a UTI, ele chegou na UTI a saturar 72. Ele foi pro respirador, não chegou a ser entubado, mas ele passou uma noite inteira no respirador. E aí a gente começou o nosso isolamento aqui. E assim, era um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Assim, esse nosso amigo, a gente aqui com, né, meu marido é hipertenso, meu filho de 4 anos, e a gente tendo que, assim, eram muitas coisas que poderiam acontecer, mas aí eu sempre lembrei do Uru, da Márcia, dizendo, né, do que a gente aprende no GO, né, é um dia de cada vez. E aí, de repente, eu me vi com aquele monte de coisa que poderia acontecer, e poderia mesmo, poderia dar ruim de vez. Poderia dar ruim com meu filho, comigo, com o Arthur, que estava internado, com meu marido. Podia dar ruim de vez, mas eu falei, gente, mas peraí, vamos viver um dia de cada vez. Então tá bom, qual que é o cachorro que tá mordendo o nosso pé? Tá. Vamos resolver aqui, esse cachorro que tá mordendo o nosso pé? Tá, Arthur tá mal, tá internado, então vamos orar. Aí mandamos no grupo, né? Nem comentei sobre o que era, mas mandamos no grupo, vibração pro Arthur, enfim, ele ficou só um dia na UTI, né? A gente mandou bastante vibração para ele, foi muito interessante, porque o Arthur é um menino muito cético, né? Enquanto ele estava lá na UTI, depois que passou tudo, ele saiu da UTI, ficou 12 dias na UTI. 12 dias? 12 dias internados na UTI. Não deram cloroquina para ele, foi tratado só com a azitromicina e um outro antibiótico lá. E aí a gente foi conversando com ele e hoje ele está super bem. Mas enquanto ele estava lá saturando 72 na UTI, aconteceu uma coisa muito interessante que eu quero muito compartilhar com vocês. Ele chegou e aí ele teve que ir para o respirador. Então amarraram ele, né? Ele contando que amarraram ele, porque ele queria tirar, né, o respirador. Porque doía muito. Ele fala que na hora que você respira com o respirador, parece que você está respirando água. É muito, muito incômodo. E aí ele escutava os médicos falando, se ele não se acalmar, nós vamos ter que induzir, nós vamos ter que entubar. E ele escutando tudo aquilo, e de repente, assim, ele já estava lá na UTI, de repente chegou um enfermeiro e virou para ele e falou assim, Arthur, cara, você tem que se acalmar, senão você vai morrer, cara. Aí o Arthur ficou olhando assim para ele, né? Aí ele falou assim, se você não, com um tantinho de oxigênio que está entrando aí, dá para você passar a noite. É só você se acalmar. Se você se acalmar, vai dar tudo certo. Aí, tá vendo? Já passou mais 1 minuto. Entendeu, cara? É isso que eu tô falando para você. Você precisa se acalmar. Vamos acalmar a respiração. Você vai entrando em sintonia com o respirador e as coisas vão se acalmar. E ele teve essa impressão de que o cara ficou conversando com ele a noite inteira, porque se ele dormisse, ele sufocava. Tá. Então, ele tinha que se manter consciente para continuar a respirar, né? Mesmo entrando pouco oxigênio, para ele conseguir passar aquela noite. E esse cara acalmou ele no outro dia, de manhã. Então, como tiravam muito o sangue dele para ver a oxigenação, né? De manhãzinha, a moça veio, a enfermeira veio para tirar sangue dele. E aí falou assim, Arthur, como é que você tá? E ele tava com o respirador assim, ele falou, você tá bem? Ele, tô. Aí ela até assustou assim, falou, nossa, Arthur, que bom que você tá até falando, porque olha, você deu um susto essa noite na gente, porque olha, você chegou a saturar muito baixo. Aí ele pegou e falou assim, foi o enfermeiro que me ajudou. Aí ela olhou assim e falou, quem? Aí falou assim, o enfermeiro aqui que me ajudou. Aí ela falou assim, mas enfermeiro homem? Aí ele pegou e falou assim, enfermeiro homem, o cara que tava aqui. Aí ela pegou assim, olhou, foi lá, voltou, falou assim, homem, Arthur? Ele falou, ele falou assim, não, Arthur. Na escala de hoje, tanto dos enfermeiros quanto dos médicos, só tinha mulher. Não tinha nenhum homem enfermeiro aqui na UTI. Ela falou assim, é muito raro isso acontecer. Porque a gente sempre precisa, às vezes, ter um homem que é mais forte para poder manusear alguma coisa. Mas como, teoricamente, a UTI aqui no HB estava muito tranquila, então, antes de você chegar, então a gente optou por ter só mulher. E
a escala é de mulher. Ele já deu aquela olhada assim, falou, não, gente, não é possível. Aí, enfim, aí depois veio uma outra moça e falou, Arthur, qual é a sua religião? Aí ele falou, eu acho que eu sou católico. Aí ele pegou e falou assim, ela falou assim, cara, tem um anjo da guarda, tá em dia com você, hein? Eita, nossa. Que legal. Aí a moça falou assim, aqui na UTI acontece muito disso, viu? Ela falou desse jeito ainda, aqui na UTI acontece muito disso. E aí, ele falou que na hora que ele estava saindo da UTI, que ele ficou um dia, né, 24 horas, ele olhou e falou assim, não, mas ele estava bem aqui. E aí, na hora que ele olhou, ele falou assim, Ana, fisicamente era impossível dele estar lá, porque estava a parte de aparelhagem. Então, eu vi ele exatamente aonde não cabia fisicamente ele. E depois ele foi se dando conta disso, sabe? Então, foi uma experiência muito, muito interessante para o Arthur, que depois ele me contou disso. Para a gente, né, que a gente teve que lidar com várias coisas, né? Que a gente teoricamente aprende errado, né? A culpa, né? Então, a gente teve que lidar com a culpa que meu marido sentiu por ter recebido eles, com a culpa do Arthur, porque, entende? Porque o Arthur se sentia culpado de acontecer alguma coisa com a gente, com o filho, enfim, né? Você não comentou o que aconteceu com vocês ainda. Hã? Você não comentou o que aconteceu com vocês. Isso. Então, aí com a gente, o primeiro a sentir os sintomas foi o Ricardo, porque o Ricardo já estava um pouco resfriado, então como a imunidade dele estava baixa, ele foi o primeiro a sentir os sintomas. Depois, em seguida, aí eu fui sentir os sintomas só 7 dias depois. Com 7 dias eu comecei a sentir os sintomas. Então, assim, às vezes a gente acordava bem e ia dormir mal, às vezes a gente acordava mal e ia dormir bem. E o corpo fica um pouco confuso, parece, diante do vírus, sabe? Como é um vírus, a impressão que eu tinha, assim, eu nunca senti nada igual. Eu senti muitas dores nas costas, insuportáveis, de não conseguir encostar, de dormir uma semana de bruxo. E aí você tem tanta gratidão por ter um corpo perfeito, Márcia, porque é uma doença que vai se prolongando por muito tempo. Então, eu sentia muitas dores. Então, assim, todos os dias que eu acordava mal, eu agradecia muito pelos dias de saúde, entende, Márcia? É muito maluco isso, assim. E depois, o Ricardo teve um dia que acordou com muita dor no peito. Eu fiquei muito apavorada nesse dia, porque ele é hipertenso, né? Então, aí a gente pegou, ele foi no hospital, aí mediram a saturação, fizeram tudo, falou, Ricardo, o que você teve, na verdade, foi uma crise de pânico. Né? Uma crise de ansiedade. Você tá bem, pode voltar para casa que tá tudo bem, né? Então, assim, o psicológico foi uma coisa que pegou muito com a gente, né? Até porque a gente também, logo no comecinho, assim, a gente nem tinha muita informação, né? Devagar a gente vai hoje tendo mais informação, mas muito lá no começo foi muito louco, assim. Foram nos últimos dias de março, o Arthur pegou, o Ricardo pegou o Covid. O irmão dele pegou. O irmão dele pegou, você pegou, e o seu filho? O Henrico permaneceu assintomático total. Tá. E era muito legal como ele se comportou assim, divinamente. Quanto mais eu olhava o comportamento dele assim, ele se comportou assim, ele cantava, ele se alimentou mais que o normal. Falei, gente, e eu senti uma presença muito grande, assim, de uma legião de espíritos nos apoiando. Mas muito, senti a presença, assim, todos os dias, de uma legião de espíritos. Eu falava assim, gente, minha casa tá cheia. Vocês não têm ideia do tanto que a minha casa tá cheia, assim, sabe? Então, foi uma experiência muito intensa. Aí, depois que acabou as dores no corpo, minha, do Ricardo, a gente perdeu totalmente o olfato e o paladar. Aí eu falava assim, gente, que experiência é essa, né? Porque, assim, podia dar qualquer coisa pra gente comer, que a gente ia achar que tava comendo isopor. Porque o Ricardo chegou a colocar Vick no nariz, assim, ó. Ele falava assim, eu não sinto cheiro de nada, que desespero. Então, assim, foi um processo, na verdade, pra gente se recuperar mesmo, foi um processo de 15 dias, sabe? Entre dores, entre perda de olfato e paladar, e as coisas foram entrando no eixo a partir de então. Mas, assim, foi uma experiência de tirar o chapéu. Muito, assim, muito intensa, sabe? Muito intensa. E o emocional, Ana?
Olha, no começo, você vai entrar. Eu meio que parei. Na hora que eu vi, eu queria saber muita informação desenfreadamente sobre a Covid, no começo, né? Porque eu queria entender o que poderia acontecer. Aí depois eu comecei a ver que o que poderia acontecer, na verdade, poderia também não acontecer. Então, aí o que eu fiz? Eu desliguei a televisão, entendeu? Falei, não vou mais ver TV. E agora a gente vai trabalhar com o que a gente tem, entende? Um dia de cada vez, um passo de cada vez, devagarinho. Então, eu parei de sofrer com as coisas que poderiam vir a acontecer, então a gente esperava as coisas se concretizarem e a partir daí a gente fazia alguma coisa. Literalmente, um dia de cada vez. Um dia de cada vez, uai, não tinha. Aí depois a gente ficou sabendo que o vizinho ligou na administração, que descobriu que a gente estava com Covid, que ele queria que a administração do condomínio tomasse... Aí teve a questão do preconceito também, né? Que a administração do condomínio tomasse alguma providência contra a gente. Aí eu falei, que providência será? Você quer que para um foguete aqui, coloca a gente e exporta para lá? Porque eu falei, cara, a gente está cumprindo exatamente o que a OMS está falando. Eu estou em isolamento domiciliar. A única casa que eu tenho é essa. Para onde será que ele quer? Desculpa se eu sou sua vizinha, mas é a minha casa. E aí a gente vai percebendo como as pessoas ainda não estão preparadas para lidar com o coletivo, né? E aí as pessoas se assustam, né? Nossa, é meu vizinho, né? Puxa, mas meu vizinho aqui, né? Tinha que ser meu vizinho? Tinha. Entende? Então, mas por outro lado, a gente teve poucas pessoas que se comportaram assim, mas na maioria o pessoal aqui do condomínio, quando soube da gente, super que ajudou a gente, deixava comida. Eu coloquei um banquinho aqui na frente, Márcia, a galera deixava comida, ia fazer compra pra gente, foi muito legal, assim, sabe? Eles até mimaram um pouco a gente, assim, foi muito bacana. Parabéns. A maioria, né? A maioria da galera assim, se colocou muito à disposição. Que legal. Foi essa experiência. Que experiência, hein? Puxa vida. Foi uma experiência intensa, assim, de muito aprendizado, mas também de muita gratidão, sabe? Porque... De usar o que você sabe também, né? O que você já aprendeu, né? Colocar em prática, porque na hora do desespero, assim, eu falava, não, eu sei o que fazer, sabe? Por mais que você tá ali embaixo olhando ali, eu falo, não, eu sei o que fazer. Eu me permiti ficar louca, assim, mas foi por pouco tempo. Aí depois as coisas foram entrando no eixo e a gente foi conseguindo desenvolver dentro daquilo que a gente podia, na hora, e foi muito legal. Parabéns por passar por esse momento de testemunho e dar conta, né? É isso aí. É o testemunho, né? E aí, Márcia, é o que eu acabei falando para algumas pessoas. O que a gente passa, aí todo mundo fala, nossa, mas agora vocês já estão livres, né? Vocês já pegaram. Eu falo, gente, a gente é um só, a gente não tá livre de nada, Márcia. Sabe por quê? Porque a minha família, ela não se restringe ao meu marido e ao meu filho. Eu amo pessoas em todo lugar, entende? Então, assim, o que a gente vai passar aqui é o que a gente vai passar em proporções maiores. Minha família é você, minha família é o Geó, minha família são minhas irmãs, meu pai, entende? Então, assim, meu problema não está resolvido porque eu peguei Covid. Eu amo pessoas que podem vir a pegar e podem vir a morrer. Entende? O Arthur, por exemplo, é um menino esportista, tinha a capacidade respiratória acima da média e até hoje a gente não sabe por que não teve a complicação que teve. Tá. Entende? E nem ele sabe, ele nunca teve problema nenhum de saúde, enfim. É uma doença que a gente tem que ter muito cuidado, entende? E a gente tem que se doar pelo outro, e tem que estar todo mundo junto nessa. Não tem conversa. E a importância de desenvolver imunidade emocional para reagir melhor caso aconteça, né? Exatamente. Eu acho que isso foi fundamental no caso de vocês, né? Um dia de cada vez. Uma hora de cada vez, sabe? Assim, aí era muito legal, porque aí a gente ia observando as evoluções, assim, sabe? Nossa, gente, parece que meu gosto tá voltando um pouquinho. E aí, conforme você vai tendo essa melhora, gente, a gratidão que eu tinha por tudo foi muito legal, assim, sabe? A gratidão pela caminhada, pela experiência e pelo aprendizado, né? De você colocar em prática. Na hora do desespero, tem que colocar mesmo em prática o negócio. Sim. Não adianta ficar só na teoria, né? Verdade. Gratidão por compartilhar com a gente, Ana. Eu quero dar as boas-vindas aqui para a Tainá Vansan, que está lá em Portugal, está em Lisboa, né? Nossa, que legal. Aí, Tainá, um grande abraço para você. Muito bom.
Quem mais que entrou aqui, que a gente não deu um olá ainda? Deixa eu ver. Dirce Pedro Maiolo, bem-vinda, Dirce, muito legal. Um dia nós vamos aí fazer uma visita lá no GEOL, né? Que legal. Que legal. Urundaí, a Fátima comentando que o Arthur enxergou com os olhos da alma, verdade, né? Enxergou primeiro com os olhos da alma. Ururaí, que legal, o mentor espiritual dele, ou um espírito voluntário fazendo a parte dele, com certeza. A gente sabe que os espíritos trabalham, ficam de plantão nos hospitais nessas situações, né? Eu li o livro do Bezerra de Menezes, que fala sobre como é que é a loucura. Não lembro agora o nome do livro do Bezerra, onde eles falam sobre, na época do carnaval, foi armado um hospital de campanha numa praça, lá no Rio de Janeiro, para socorrer os espíritos que desencarnavam. E agora a gente está numa época de desencarne em massa, e a gente sabe que muitos de nós estamos trabalhando. Eu tenho conversado bastante com o Lucas. Aliás, um alô para o Lucas, ele não está aqui. Aniversário dele hoje. Aniversário dele. Um beijo para o Lucas. Parabéns, Lucas. Parabéns, felicidades. O Lucas é o nosso participante lá da reunião na quarta-feira, também é médium. Nosso tesoureiro no GEO, faz um trabalho brilhante. Gratidão, Lucas, e que você seja abraçado com muito carinho, mesmo à distância. Né? Isso aí. Eu tenho falado muito com o Lucas sobre isso, o quanto que nós podemos trabalhar nessa época de pandemia. Né? Quando vamos dormir, eu tenho feito isso com frequência, eu não sei vocês médiums como vocês estão trabalhando, mas eu sempre faço mentalização antes de dormir, faço meditação, fico imaginando todo o trabalho que a gente pode fazer, e aí a gente sai do corpo durante a noite e trabalhamos pra caramba. Muitas vezes eu acordo bastante cansada, pensando em tudo que eu fiz, em tudo que aconteceu, com alguns detalhes, andamos fazendo alguns trabalhos em turma, então é isso, a gente continua trabalhando no plano espiritual, né? É isso aí. Tem tido alguma experiência? Aqui, Ururaí, lembrando, Dramas da Obsessão. Não é Dramas da Obsessão, Ururaí, é um livro sobre loucura, tem loucura na palavra. Depois eu vou procurar aqui, para a gente comentar. O Fábio também está aqui. Boa noite, Fábio. Bem-vindo. Muito bom. O Ricardo comentando, muito importante seu relato, Ana. Parabéns, uma experiência que todos deveriam ouvir. Gratidão. Gratidão mesmo por compartilhar. Obrigada. Muito bom. Alguma pergunta para a Ana aí, pessoal? Senão a gente vai entrar uns minutinhos para comentar sobre os demônios. Vamos lá, então. Vamos começar, Ana? Céu e Inferno? O livro Céu e Inferno, no capítulo 9 da primeira parte, o item 9. Você comenta? Vamos lá. Essa doutrina suscita várias objeções. Isso. Se Satã e os demônios eram anjos, eles eram perfeitos. Como sendo perfeitos, puderam falir a ponto de desconhecer a autoridade desse Deus em cuja presença se encontravam? Ainda se tivessem logrado uma tal iminência gradualmente, depois de haver percorrido a escala da perfeição, poderiam conceber um triste retrocesso. Não, porém, do modo porque nolo apresentam, isto é, perfeitos de origem. A conclusão é esta: Deus quis criar seres perfeitos porquanto os favorecera com todos os dons, mas enganou-se. Logo, segundo a igreja, Deus não é infalível. É que a gente está estudando nesse item aqui a ideia que a igreja faz dos demônios, né? Os demônios segundo a igreja. E aí, pelo que você leu, se o Satã e os demônios eram anjos, eles faliram, né? Na forma como eles agiram. E aí a conclusão é que Deus faliu ao criar um ser que era perfeito, mas que
E se tornou imperfeito. Se tornou... Não, Deus se tornou imperfeito, exatamente. Se tornou imperfeito. Então, logo, Deus Deus não é infalível. Deus é infalível. Ué. Né? Se ele é perfeito e cria algo imperfeito, né? Querendo que esse seja perfeito, então aí ele, na verdade, ele não é infalível. É isso, né, Márcia? É isso aí. O segundo item pois que nem a igreja nem os sagrados anais explicam a causa de rebelião dos anjos para com Deus e apenas dão como problemática quase certa a relutância no reconhecimento da futura missão do Cristo, que valor, perguntamos, que valor pode ter o quadro tão preciso e detalhado da cena então ocorrente? A que fonte recorreram para inferir se de fato foram pronunciadas palavras tão claras e até simples colóquios? De duas uma, ou a cena é verdadeira ou não é. No primeiro caso, não havendo dúvida alguma, por que a igreja não resolve a questão? Mas se a igreja e a história se calam, se a coisa apenas parece certa, claro, não passa de hipótese. E a cena descritiva é mero fruto da imaginação. Está falando aqui de uma descrição que foi feita no item anterior. A gente teria que ter lido lá no começo do ano, para poder seguir em frente aqui. Bom, nós vamos interromper então aqui o céu e inferno. Eu vou combinar da semana que vem a gente começar do início, igual nós fizemos no outro livro, para ficar mais claro. Para a gente poder falar esse tema inteiro. E aí tem uma pergunta aqui para você, Ana, do Ururaí. Ficou com medo de morrer? Não. Não? VVM? VVM? Eu só não queria morrer. Mas não Você vai morrer, Ana? Vou, né? Você está preparada para morrer, Ana? Estou preparada. Sim. Não. Mas Você não vai quero. morrer? Sim. Está preparada para morrer? Sim. Sim. Você quer morrer, Ana? Não. Não quer morrer. Ficou com medo de morrer? Não. Não. Tá. Não. É muito interessante. Eu vi um movimento, eu não fiquei com medo de morrer, entende? Mas eu fiquei com medo que as outras pessoas morressem. Isso é apego, hein? É apego. Nossa, total. Total. Isso é apego. Isso foi Esse é o nosso real. desafio. Nosso desafio é nos desapegarmos do corpo, das coisas, das pessoas, das ideias, né? Nos desapegar de ter razão, né? Exatamente. Foi muito interessante, assim, eu percebi que o meu movimento ali, sabe? Ai, nossa, pode acontecer comigo, tá? Pode, assim, mas eu acho que fiquei mais no apego do que com medo meu mesmo de morrer, entende? Tá. Então eu percebi nesse movimento todo, assim, a maneira como eu procedi foi de apego mesmo. Tá. Principalmente com relação ao Henrique, né? Ao filho, né? Ao filho. Tá. Mas aí depois, ao filho, eu acho que foi o que mais pegou ali para mim, sabe? E aí sempre brinca que as mães têm mais apego com os filhos do que com os maridos, né? Foi. Aí o Ricardo ainda chegou a ir para o hospital, né? Mas eu percebi que, eu falava assim, gente, acho que ele está muito mais desesperado do que, sabe, a culpa foi uma coisa que pegou muito no Ricardo, e aí eu já consegui, a culpa, assim, eu já fiquei bem de olho na culpa, assim, sabe, apesar de ter falhado na questão do apego, a culpa eu já comecei a tratar de acabar com a culpa com a galera toda, sabe? Então, pode parar com isso, parar com isso que ninguém tem culpa de nada, sabe? Então, e foi uma coisa que eu aprendi aí no geral, sabe? Que a culpa não existe, na verdade foi uma historinha que contaram pra você. A culpa é uma invenção, né? Eu falei, gente, a culpa não existe. É uma das chantagens emocionais, é o medo, a culpa e a obrigação. São as 3 chantagens emocionais que nos aprisionam, né? E no GO a gente bate muito forte
para eliminarmos a culpa. Que a culpa não contribui em nada e ela nos paralisa para o crescimento, né? Para a resolução, né? Uhum. Total. O Uraí, lembrando que o João também, da Rose, está presente. Já dei um alô para o João agora há pouco, João Roberto. A Fátima comentando, Ana, quem já teve Covid não pega novamente? Isso então, é uma loucura isso aí, né? Porque, assim, a gente, na verdade, não tem informações ainda, né? Tá. Eu fui na endocrinologista há pouco tempo e ela me disse que saiu um estudo dizendo que agora estão chegando mais à conclusão de que não pega mais, né? Mas os exames, eles ainda não são capazes, todos os exames que estão sendo feitos para detectar o anticorpo, eles ainda não estão sendo muito capazes eficientes para detectar o anticorpo, entendeu? Então, assim, tá tudo muito incerto, né? A gente eu não sei ainda como que as coisas vão proceder e a gente, né, eu pegando, eu posso passar para as outras pessoas, né? Eu posso ser um veículo, né? Eu posso relar numa pessoa que está contaminada e levar para outra. Então, os meus procedimentos, eles são iguais e, na verdade, às vezes as pessoas me vêm aqui no condomínio, né? O pessoal sabe que eu peguei, eu tô de máscara, né? Aí fala, você tá fazendo de máscara? Eu falei, porque tem o outro. Eu preciso me responsabilizar para o outro, entendeu? Sim. Então, eu tenho que estar de máscara, entende? Então, Você está respondendo aí, o Ricardo comentou, Ana, tem algum cuidado especial pós-corona? Esse é um dos cuidados, né? De não transmitir para alguém, né? De não transmitir para alguém, né? Exato. De você pegar e levar para um outro lugar. A Bruna perguntando se vocês fizeram o exame confirmando que estavam com o Covid. Fizeram? Não fizeram? Não. A gente tentou, eu tentei, tanto em todos os hospitais, como estava muito no começo, todos os laboratórios da época só disponibilizaram o exame para quem estava em estado grave. Como não era o nosso caso, eu não consegui. Eu tentei, aí depois eu falei, gente, mas se tem pouco exame, só é para quem está em estado grave, não tem nem que tentar. Entendeu? A gente está aqui bem, a gente está passando bem pelo negócio e não tem nem que ficar ligando para... né? Porque eles falaram que eles tinham muito poucos disponibilizados, que era para deixar para as pessoas que necessitavam. Entendi. Mas a gente teve todos os sintomas. Eu fui acompanhado por uma amiga que é pneumologista e ela falou que clinicamente ela não tem dúvida de que a gente teve o Covid. Tá, entendi. Apesar também que tem muita gente que clinicamente apresentou os sintomas, até fizeram o exame para ver se tinham tido, e o exame deu negativo, e aí tem toda essa questão, né? Que os testes, na verdade, estão em testes, né? Então, aí a gente não tem muito uma proporção real do que está acontecendo, né? Entendi. Muito doido. Muito bom, aí, aprendendo com você, né? Nesse sentido, né? De tudo que você comentou, uma coisa me chamou muita atenção, que foi o fato de que o equilíbrio emocional foi fundamental para vocês passarem pelo tormento, passarem pela situação. Eu acho que isso é fundamental, né? A gente entender que a gente sempre vai ter desafios. O Covid é apenas mais um, né? O mais importante é entendermos que, em primeiro lugar, a gente vai sobreviver em espírito, caso a gente perca o corpo, né? E também é importante, nesse momento do testemunho, manter esse equilíbrio, porque isso vai te ajudar no restabelecimento físico e vai te ajudar espiritualmente, para que você possa ter uma convivência mais harmoniosa com o vizinho, com os amigos, com os parentes, com as pessoas, para a gente disseminar a vida e não a morte, né? Disseminar a vida e não a doença, né? Isso aí. Eu acho que foi uma das experiências mais mais profundas mesmo, sabe? Sim. Fez, de repente, parece que, pelo menos para mim, assim, parece que o Covid veio assim, como se fosse um refletor de estádio de futebol, assim, e botou assim, bem na minha cabeça, assim, e aí eu pude ver perfeitamente aonde estavam as minhas sombras. Sabe, o apego é uma sombra que muitas vezes me consome. Quantas vezes já falei do medo da minha avó morrer? Minha avó tem 80 e tantos anos, uma hora ela vai ter que morrer, entende? Então, assim,
botou mesmo um refletor. O Covid foi um refletor de estádio de futebol, assim, colocou bem na minha cabeça e eu pude perceber exatamente onde é que estavam as minhas sombras e aonde elas estavam e o que eu tenho que fazer para iluminar elas, né? Para que elas deixem de existir, né? Então, foi um grande aprendizado em todos os sentidos. Me deixou muito claro, trouxe muita clareza para mim em quais as sombras que eu tenho que socorrer dentro de mim mesmo. Porque a gente sabe da gente, né? Eu não sei quais as sombras quais as sombras do meu marido, porque as sombras dele são dele, né? Mas as minhas aqui, eu estou expondo, elas foram... Eu tive muita gratidão por poder observar elas, né? Se manifestando para que eu pudesse ter consciência e, a partir daí, fazer diferente. Então, é uma grande oportunidade. Foi uma grande oportunidade. E a gente tem que ter gratidão por isso. Parabéns pela fortaleza de vocês. Muito bom. Gratidão, obrigada. A Bruna comentando que muitos estão infectados, são muito mais infectados do que os números oficiais revelam, a gente sabe disso. A gente percebeu isso. Notificação, né? Sim. A Fátima Rodrigues... porque também não tem teste para o mundo inteiro, né, Márcia? É um momento de pandemia, então é aprender a lidar com isso, é aprender a lidar com a incerteza, né? A gente sempre fala, né? A gente só tem o hoje, eu acho que é por isso que a gente estava mais preparado. Tá. A gente só tinha hoje. Né? A Fátima comentando que pós-Covid o procedimento maior, pelo que ela entendeu, é o exercício da compaixão e empatia, para pensar no outro. Exatamente. Total. É isso aí. É isso aí. Bom, a gente está chegando ao final. E aí, antes de encerrarmos, Ana, quer comentar, fazer seus comentários finais? E aí depois eu vou fazer uma vibração. Tá. Bom, eu queria agradecer. Foi muito bom participar, rever um pouco do pessoal do GEOL, que está sempre comigo, e a gratidão que eu tenho para o GEOL é imensa, assim, sabe? Ainda mais quando a gente sabe que todos esses ensinamentos, quando colocados em prática, faz com que a gente seja mais feliz, né? Mesmo diante das adversidades. Então, todos os dias que eu vejo essa pandemia se desenvolvendo, né? Se desenrolando, eu vejo assim, gente, a gente está tão preparado para passar por isso, né? Que eu chego assim a agradecer mesmo, sabe? Porque os ensinamentos que a gente teve no GEOL, e eu estou no GEOL há tantos anos, sabe? Parecia que a gente estava se preparando muito para esse momento, entende? Parecia que a gente estava sendo realmente preparados para isso. Então, é muito interessante como a gente é capaz de colocar em prática nos momentos difíceis, não só de pandemia, mas no momento de pandemia chama muito mais atenção, né? Sim. E é onde a gente mais precisa colocar em prática. Então, assim, a gratidão que eu tenho pelo GEOL é imensa e eu tenho certeza que eu sobrevivi a isso, né? Ao desgaste emocional que o Covid proporciona, né? A gente sobreviveu a isso muito bem, assim, a gente passou por isso melhor do que se a gente não tivesse tido esses ensinamentos, com certeza. Sim. Por isso a importância da gente ficar em casa. Eu imagino o quanto está sendo difícil para cada um de nós aqui lidarmos com as dificuldades pessoais, mas a importância da gente ficar em casa, da gente cumprir esse isolamento da melhor forma possível. Uma vez que nós temos hoje 13.149 mortes no Brasil, 188.974 pessoas infectadas, né? Em 24 horas tivemos 749 mortes. Então a gente sabe que não é fácil, não é uma brincadeira tudo isso, e a gente vai ter que continuar tomando as medidas necessárias enquanto não tivermos algo mais palpável como uma vacina, né? Mas enquanto isso não acontece, a gente vai estar aqui. Né? Não, e o mais legal de tudo isso é que quando a gente voltar a se ver, o normal vai ser diferente, né? Ainda bem. Ainda bem que o normal vai ser diferente, né? Era o que a gente mais queria, que esse normal fosse realmente diferente, né? Ainda bem. Vai ser diferente e vamos aprender a conviver de uma outra forma, né? É isso aí. É essa a ideia. Muito bom. Vou pedir para o pessoal curtir a página do GEOL lá no Facebook, isso é importante para a gente. Terminando os comentários aqui, o Fábio dizendo que acho que fugir um pouco das notícias ruins ajuda
a superar tudo isso, exatamente. O Duraí dizendo que bom ouvir isso, saber que estamos no caminho certo. A Adriana com a gratidão, o Ricardo com a gratidão geol. É isso aí. Eu quero convidar vocês para amanhã também participar da live do GEO. Amanhã vai ser a volta da Academia da Felicidade online, tá? Com o Duraí. Então, aproveitem para convidar o pessoal. A gente está fazendo pelo Facebook, mas nós estamos tentando fazer pelo YouTube, para que todo mundo possa ter acesso. Então, a gente vai comentando com o pessoal. Agradecer aqui a Elisa, que é a nossa pessoa por trás das câmeras, que está tomando todas as providências para conseguir implementar tudo isso. O Evandro Oliva, que faz um trabalho sensacional de divulgação, junto à USE, proporcionando uma série de ferramentas para a gente. A Sandrinha Reis, da USE, que está fazendo um trabalho sensacional de divulgação de palestras todos os dias, às vezes uma mais do que uma por dia, com vários temas. Quero convidá-los também para sábado, das 8h30 da manhã ao 12h30, a gente vai ter o quarto Epajá, que é um encontro de pais e de jovens e adolescentes, que vai acontecer pelo canal do YouTube da USE Rio Preto. Nós vamos ter várias participações importantes. O Adeilson Salles, de São Paulo. O Adeilson tem vários livros escritos, principalmente para jovens, para pais de jovens. E ele vai ser o primeiro palestrante às 8h30 da manhã. Depois a gente vai ter o palestrante Walter Freire, aqui de Rio Preto, que trabalha com educação há muitos anos. Também vamos ter o doutor Aguinaldo Vasconcelos, falando com a gente. O doutor Aguinaldo é médico aqui em Rio Preto. E aí a Sandrinha Reis, o Duraí e eu vamos fazer a participação, respondendo a perguntas. Então, eu estou enviando para o pessoal o link para se inscreverem, para fazerem perguntas. Você que é pai, que é mãe, quer fazer alguma pergunta, aproveite para a gente poder estar juntos nesse sábado, dia 16, das 8h30 da manhã até ao 12h30. Ok? Um abraço aqui para o Hugo também, que entrou. E o Duraí comentando que o Geol amansa, mas não alisa. Exatamente. Lá no Geol a gente aprende ou aprende. Porque nós queremos voar, né? E como a gente não, quer... E agora, Geol em época de pandemia agora, meu Deus do céu. Exatamente. Aí é teoria e prática. Prática. Exatamente. Eu posso dizer isso. E o legal é que quando tem a prática, aí a gente pede para compartilhar com todo mundo para poder mostrar o que fez, né, Ana? É isso aí, porque a gente mata a cobra e mostra o pau. Exatamente. Muito bom. Gratidão, viu, querida? Gratidão a todo mundo. Nós vamos fazer a prece de encerramento e agradecer a todos vocês que estiveram com a gente aqui participando. Até amanhã, então, na nossa nova live com a Academia da Felicidade. Gratidão. Jesus querido, Mestre amado, benfeitor de nossas vidas, queremos te agradecer pela oportunidade do estudo que nos liberta da ignorância de todos os assuntos, nos oferece as ferramentas para nos sentirmos seguros ao dar o passo. Agradecer, Jesus, pelo apoio, pelo amparo que nunca nos falta, pelos espíritos amigos que nos orientam, nos fortalecem, nos trazem o bom ânimo para seguirmos cada vez mais em frente, fazendo a nossa parte, procurando ganhar a existência um dia de cada vez. Gratidão, Jesus, por seu amar, seu exemplo no dia a dia, acreditando em cada um de nós. Que continuemos fazendo a nossa parte, contribuindo com a sua obra de amor, sendo úteis onde quer que estejamos. Gratidão, Jesus, todos os dias. Gratidão pela oportunidade de estarmos aqui no palco da Terra, oferecendo o apoio que for necessário. Que continuemos nesse esforço, nos transformando
cada dia mais em pessoas melhores. Gratidão a todos os espíritos que nos amparam. E rogamos carinhosamente a esses mais de 13 mil mortos no país, a todos aqueles que estão sendo abatidos pelo Covid-19, não só no Brasil, mas no mundo, que se sintam abraçados com muito carinho, envolvidos com muita energia, e que acreditem que vão ficar bem, porque a vida continua. Que libertador saber disso, Jesus. A morte não consegue matar a vida. O espírito segue vivo, pleno de sua própria luz. Gratidão, Jesus. Gratidão, amigos espirituais. Gratidão, amigos, por estarmos juntos e vamos continuar juntando as nossas forças. E só mais um lembrete, nós estamos fazendo várias campanhas de contribuição de alimentos, de roupas. Continuem entrando em contato com a gente para a gente continuar fazendo essa corrente girar aí. Tá bom? Gratidão. Ana, um beijo. Beijo. Tchau. Fiquem bem, fiquem em casa e se cuidem, hein? Valeu.